Olá, meus amores, como prometido a vocês, hoje vou ensinar a precificar o bolo de rolo, né? Para quem já me acompanha no canal, eu dei as 21 aulas do e-book. O e-book você encontra aqui na descrição do vídeo. São 21 receitas de bolo de rolo por apenas R$ 50, né? Você pode dividir em até 7 vezes. E agora eu vou ensinar a precificar o bolo de forma correta e lucrativa. Mas também é uma observação. Essa precificação é para quem está começando e quem trabalha na cozinha de casa. Essa precificação que eu vou mostrar não vai servir para quem tem uma empresa, que tem funcionários, enfim, que tem todos os custos de uma empresa, né? Como aluguel, enfim. Deixando claro que é para quem trabalha na cozinha de casa. Eu não vou aparecer no vídeo porque eu quero que esse vídeo seja aquele vídeo sem enrolação. Simples, fácil e objetivo. Então vamos lá. Então, para fazer uma boa precificação, eu separei 3 pontos cruciais, que é analisar os custos, a sua concorrência, a percepção do valor do seu cliente em relação ao seu produto e a sua estratégia de preço. Esses 4 pontos eu vou detalhar bem antes de ir para os números. Então, para identificar os seus custos, você vai ver o que você gasta, né, para produzir o seu bolo. Custos fixos são aqueles com aluguéis, salários, contas de consumo, enfim, esses custos aí é mais para quem tem uma empresa, né, que tem um ponto fixo, lá um ponto físico, onde tem funcionários, paga aluguel, outras despesas. Então, esse custo fixo não vai servir muito para a gente, né? Tem as contas de consumo, água, luz, mas esses custos eu vou mostrar a forma de quem trabalha em casa pode calcular, né? Custos variáveis. Esses são os custos de quem trabalha em casa, né? Que é a matéria-prima, ou seja, eu trabalho por encomenda, então eu só vou ter custos se eu fizer as vendas. Ou seja, eu só vou comprar matéria-prima, embalagem, as minhas comissões, que é o meu salário, se eu fizer a venda. Ou seja, se eu não fizer venda nenhuma, eu não vou ter custo nenhum, né? Custos diretos, né? A matéria-prima, a mão de obra, e custos indiretos são as despesas administrativas, como marketing e tal. Mas isso aí, para quem trabalha em casa, né, não vai ter custo, porque geralmente a pessoa mesmo publica, né, usa a sua internet, a sua energia, que isso vai estar incluído na forma mais à frente que eu vou mostrar para vocês. Né? A não ser que você contrate alguém para fazer sua marketing na internet, no Instagram, né, entre outros. Na análise da concorrência, né, você vai analisar o seu concorrente, ou seja, a pessoa que vende o mesmo produto que você, né, semelhante. Verifique os preços praticados por concorrentes diretos e indiretos, avalie a qualidade e diferenciais dos produtos dos serviços concorrentes. Por que você tem que avaliar a qualidade? Porque você não vai comparar o seu bolo de rolo com aquele bolo de rolo da padaria, que é vendido num pratinho de isopor com plástico filme em volta, que tá lá não sei quantos dias, né? Que só tem gosto de gordura, que ressecado, né? Você não vai comparar o preço do seu bolo com esse tipo de bolo. Você vai comparar com as pessoas que fabricam bolo de rolo com a mesma qualidade que a sua. Então, você vai observar na sua região o preço do bolo de rolo, quem faz semelhante ao seu. Mas lembrem-se que você não vai copiar o preço lá do colega, não. Você vai seguir o passo a passo que eu vou mostrar nesse vídeo até o final, né? Isso é só pontos que você vai elencando até chegar ao seu preço final. Então, após avaliar, né, os seus concorrentes, por quanto que eles estão precificando, a média de preço, você vai entender a percepção do valor do cliente, né? Você vai pesquisar
o que o cliente valoriza no seu produto ou serviço, né? E considere fatores como qualidade, marca, exclusividade, entre outros. Ou seja, você vai perceber quanto o cliente está disposto para pagar o valor do seu bolo. Não é que você vai baixar o valor do seu bolo porque o cliente não quer pagar aquele valor, não. Você vai colocar o preço, né? Vai estipular o preço, vai precificar o seu bolo. E a partir disso, você vai sentir a percepção do cliente. Se ele realmente valoriza o seu bolo pela sua qualidade, né? Se ele está disposto até a pagar mais por isso, ou se ele não tem condições. Porque a gente sabe que, dependendo da região, tem pessoas que valorizam mais ou menos um determinado produto. Então, você vai ver no mercado onde você mora, né? Ou regiões onde você possa levar o seu produto, né? Que você às vezes vende na mesma cidade ou cidades circunvizinhas. Então, você vai perceber o quanto que esse cliente está disposto a pagar. Você fez uma boa precificação, o cliente pagou, tudo bem? Ó, perfeito. O cliente pode pagar mais, você pode até fazer diferenciais, fazer produtos mais elaborados, são os chamados produtos premium, ou seja, com a qualidade maior, né? Com produtos e receitas, né? Recheios mais diferenciados, né? Mais sofisticados. E aí você vai sentir de acordo com o seu público. E nesse ponto você vai definir sua estratégia de preço, né? Você pode pensar o seguinte: não, eu estou chegando agora no mercado, ninguém me conhece, as pessoas podem não confiar no meu trabalho, então eu vou colocar uma estratégia de preço de penetração. Ou seja, eu vou colocar o preço um pouquinho abaixo, né, para atrair os clientes, ganhar participação no mercado, e a partir do momento que os clientes forem comprando e verem que o meu produto é de qualidade e começarem a sempre comprar, né, se fidelizar, então aí eu vou colocando o meu preço de acordo com a precificação mais justa, que é o chamado preço equilibrado, que está no segundo ponto, né? Que é considerando a qualidade do produto ou serviço, o valor percebido e a concorrência. Não necessariamente o mais baixo, mas aquele que justifica a relação custo e benefício, ou seja, observando os critérios que eu já falei anteriormente, né? Observando a concorrência, observando o valor que o cliente está disposto a pagar, né? E um valor justo. Tem a estratégia de preço também chamada skimming, que é o preço alto no lançamento e reduzindo gradualmente. Ou seja, você faz um lançamento, algo que ninguém nunca fez, bota um valor X, que é um valor mais alto, porque a qualidade é maior, é algo exclusivo, né? E a partir do momento que você vai sentindo as vendas, porque geralmente quando o produto é mais alto, as vendas são um pouco menores, né? Dependendo do público. Então, você vai diminuindo gradualmente o preço até estabelecer um preço que você vê onde as vendas estão de acordo com a quantidade que você costuma vender. E o preço premium, também como eu já falei para vocês, né? É aquele produto de alto padrão. Coloquei o preço naquele produto que realmente é exclusividade e ele só vai ser vendido por aquele valor. Ele não vai baixar gradualmente nada, não. Ele é prêmio, o valor dele é aquele. Então, se alguém quer consumir aquele produto exclusivo de alta qualidade, o preço vai ser aquele. E eu adicionei esse ponto, que é o monitore e ajuste, porque você vai acompanhando, né? Acompanhe os resultados da sua precificação, faça ajuste conforme necessário para manter a lucratividade e a competitividade. Não é porque você estabeleceu aquele preço, você precificou tudinho, que vai ser aquele ponto batido e tal. Não, porque às vezes você vai no mercado, você vai comprar os insumos e eles variam. Você vai comprar o preço de um produto hoje, quando você vai amanhã no mercado, tá outro preço, né? Então, isso aí você vai ajustando. Fez a precificação e ao longo das vendas você vai ajustando. E aqui é uma sugestão: use ferramentas de apoio, que é utilize planilhas ou softwares para auxiliar no cálculo, preço e acompanhamento. Ao invés de você ir lá, ficar na ponta do lápis, fazendo os cálculos,
você utiliza uma planilha que você só colocar os números e ela automaticamente faz esses cálculos para vocês. Eu tinha dito a vocês que ia ver se disponibilizava uma tabela, né, uma planilha para facilitar a vida de vocês, né? Disponibilizar gratuitamente. Só que o que aconteceu? Eu não consegui achar planilhas gratuitas eficientes para disponibilizar, mas achei algumas com preço bem em conta. Mas o que é que acontece? Eu não posso comprar essa planilha e disponibilizar para vocês, porque esse é um produto que é vendido. Então, se eu comprar e disponibilizar gratuito para vocês, eu posso responder algum processo. Então, eu não consegui, mas eu deixei aqui no próximo slide uma forma de calcular bem simples, né, para vocês verem e reproduzirem. Eu particularmente não uso planilha porque eu só vendo o bolo de rolo. Então eu tenho um produto único, né? E eu consigo fazer os cálculos e precificar meus produtos bem rapidinho. Mas para quem tem uma variedade de produtos, o ideal realmente é ter uma planilha. Eu fiz um curso de Excel e quando eu tiver um tempo, não vou prometer, né, dia, nem data, nem hora, mas eu vou tentar fazer uma planilha de precificação de bolo de rolo, do estilo que eu uso, que é fazer só bolo de rolo caseiro em casa, né? Para quem faz isso, vai poder aproveitar a minha planilha. E eu disponibilizarei gratuitamente, só que não tem previsão. E agora eu vou mostrar a precificação de fato. Inclusive, estou aqui disponibilizando gratuitamente a receita do bolo de rolo de goiabada, que é para mostrar para vocês como eu precifiquei esse bolo. Essa precificação é baseada na minha precificação do bolo que eu vendo aqui em Recife, né? Com os insumos que eu utilizo aqui. Então, na sua cidade pode variar o preço. Então, assim, estou mostrando o caminho para vocês como precificar. Então, aqui, ó, nessa planilha, eu vou ter os insumos que eu vou utilizar para produzir 1 quilo de bolo de rolo de goiabada, que é farinha de trigo, açúcar, margarina, ovos de goiabada, embalagem para 1 quilo de bolo, a sacola, etiquetas e a fita de cetim. Então, a farinha de trigo, o pacote ela vem com 1 quilograma. E aqui eu estou utilizando a unidade de gramas, porque eu não vou botar 1 quilograma, porque para calcular eu vou calcular em gramas, né? Então, o pacote de farinha de trigo tem 1000 gramas. E o preço, né? Eu coloquei aqui um preço em média aqui em Recife, é R$ 5 o pacote de 1 quilo. Então, eu utilizo 200 gramas para produzir 1 quilo de bolo de rolo de goiabada. A quantidade de farinha de trigo que eu utilizo, 200 gramas, como eu falei para vocês, ela custa R$ 1. Como eu calculei aqui? Eu calculei seguindo a regra de 3. Aqui, minha gente, eu não vou ensinar matemática, né? Mas você faz a regra de 3. Ou seja, se 1 quilo de farinha de trigo custa R$ 5, então 200 gramas custa R$ 1. Né? Eu segui a regra de 3 aqui para o cálculo geral aqui, né? Dessa planilha. O açúcar tem 1 quilograma, né? 1000 gramas. Então, ele custa, em média, o açúcar União, R$ 7. Eu utilizo 200 gramas. Eu fiz o cálculo da regra de 3, deu R$ 1,40. A margarina, o pote da margarina que eu utilizo é a medalha de ouro. Ela vem com 3 quilos, né? Então, 3.000 gramas. Custa R$ 40, em média aqui em Recife. Eu utilizo 180 gramas, então eu vou utilizar, 180 gramas custa R$ 2,40. Os ovos, né? Eu compro a bandeja com 30 ovos, custa em média R$ 20. Então, para receita eu utilizo 4 unidades. Então, 4 unidades de ovos, né? Custa R$ 2,64. A goiabada, ela tem 500 gramas, né? Custa R$ 8 em média aqui, e eu utilizo uma toda para fazer o bolo de rolo de 1 quilo. Né? A embalagem eu compro aqui, aquela da Galvanotec, que eu já mostrei para vocês aqui nos vídeos de bolo de rolo. E também tem lá no meu Instagram, viu? @VerônicaArteCultura. Você pode me seguir lá
que lá tem mais dicas. Então, a embalagem é R$ 2,50. A sacola que eu utilizo, né? Eu comprei lá na Shopee, é R$3, sai por R$3. Eu compro o pacote com 50. Mas a unidade, ela é R$3. As etiquetas, eu utilizo 4 no meu bolo, né? Quando eu vou fazer, porque eu uso 2 na embalagem, que é a minha logo e a bandeira de Pernambuco. E na sacola eu uso mais 2, que eu boto a minha logo lá na sacola e outra eu utilizo para lacrar a sacola. Também tem a fita de cetim, né, que eu compro o rolinho com 10 metros, utilizo 60 centímetros, o rolinho com 10 metros é R$6, então eu utilizo 60 centímetros. Tem até um erro de digitação, que aí onde tem embalagem eu coloquei 60, mas são 10, que são 10 metros, né? Então são 1.000 centímetros. Então, somando todos esses valores do custo da receita, deu R$22,30. Verônica, esse é o preço final do meu bolo? Jamais. No próximo slide, vamos ver o que vai ser ainda somado para chegar à precificação final. Mas antes de precificar o bolo, eu preciso definir o meu salário. Quanto eu quero ganhar por mês trabalhando em casa? Então, aqui eu estipulei um salário desejado de R$ 2.500. Ou seja, isso aqui não é um valor fixo não, minha gente. Isso aqui é só um exemplo e vocês vão poder mudando esses valores de acordo com a disponibilidade de tempo de vocês e o objetivo final de cada uma. Cada um e cada um. Então, eu coloquei aqui o desejo de ganhar R$ 2.500 por mês trabalhando, vendendo bolo de rolo em casa. Então, quantos dias da semana trabalhados? Eu coloquei de segunda a sexta, 5 dias. Horas diárias de trabalho, 8 horas, como se eu estivesse trabalhando em uma empresa, né? Só que eu estou trabalhando em casa. E dias no mês trabalhados, 20 dias, ou seja, trabalhando de segunda a sexta, folgando sábado e domingo. Então, eu quero saber quanto de valor por dia trabalhado eu irei ganhar. Então, eu dividi R$ 2.500 por 20 dias trabalhados, né? Que é os dias do mês, quantidade de dia de mês que eu vou trabalhar. Então, o meu dia de trabalho é R$125. Eu vou ganhar R$125 trabalhando em casa. Então, sabendo que eu vou trabalhar um dia em casa e ganhar R$125, eu quero saber quanto que vale a minha hora de trabalho. Como eu já coloquei em cima que eu vou querer trabalhar 8 horas por dia, então eu vou dividir R$125 por 8 horas. Então, o resultado deu R$15,62. Esse é o preço da minha hora trabalhada e é muito importante saber qual é o preço da sua hora trabalhada para poder ir lá e precificar o seu bolo. Então, no próximo slide, irei mostrar a importância de saber o valor da sua hora de trabalho. Pronto, agora eu vou chegar no preço final de 1 quilo de bolo de rolo de goiabada que eu vendo aqui em Recife atualmente, hoje, né? Em 2025, julho de 2025. Então, salário desejado R$ 2.500, valor do dia de trabalho R$ 125, valor da hora trabalhada R$ 15,62, produção diária de bolo, porque eu tenho que saber quantos bolos eu produzo em 8 horas de trabalho. Então, assim, eu na minha casa, com um fogão a gás, 4 bocas, uma batedeira planetária, eu consigo fazer 1 quilo de bolo por hora, né? Então, eu consigo produzir 8 quilos de bolo em 8 horas, trabalhando na minha casa, com tranquilidade, sem pressão, na minha tranquilidade. Por isso é importante saber também quantos bolos você consegue produzir por hora para também definir a precificação, né? Esses valores, como eu disse a vocês vão poder mudar de acordo com quantos bolos você consegue produzir em uma hora, quanto é o seu salário desejado, enfim, todas as informações que eu coloquei. Então, todos os valores que eu estou colocando para que fique claro para vocês, é de acordo com a minha realidade, eu trabalhando na minha casa, viu? Isso aqui não é um padrão para todos, não. É só para vocês terem realmente uma noção.
Então, de acordo com tudo que eu já falei para vocês, né? No começo ao fim, vi o preço dos concorrentes, vi o quanto o cliente está disposto a pagar, né? Vi o valor do mercado da minha região, eu vi o custo da receita, vi quanto custa a minha hora de trabalho, quanto é a minha produção diária de bolo. Então, vou chegar ao preço final agora da precificação. Então, o custo da receita foi R$ 22,30, mas adicionei 30% de gastos ocultos. Verônica, que gastos ocultos são esses? São gastos de gás, energia elétrica, água, sabão, né? Tudo isso, todos esses gastos que estão ocultos, que você não percebe muito bem. Então, tem gente que trabalha com 25%, 30%, 35%. Eu trabalho com a porcentagem de 30% em cima do valor do produto. Então, R$ 22,30 mais 30% dos gastos ocultos deu um valor de R$ 28,99, né? Depois, o custo da receita mais o salário. Quanto é minha hora de trabalho? Então, se eu passo 1 hora para produzir um bolo, né, minha hora de trabalho custa R$ 15,62. Então, eu vou adicionar esse valor no bolo, né? Então, somando esses valores, mais o que eu percebi do quanto o cliente está disposto a pagar e o valor de mercado, então eu precifiquei meu bolo por R$ 60. R$ 15,39 é o meu lucro, né? Então, esse lucro não tem nada a ver com o meu salário, não. Meu salário já está incluso lá. Esse lucro é para investimento do seu negócio. Você quer comprar mais equipamento, você quer ampliar mais seu negócio, quer comprar um fogão melhor. Então, esse é o dinheiro que vai ficar reservado para você expandir o seu negócio. Você já tem separado o seu salário. Esse valor é outro, é para expansão do seu negócio. Então, esse é o valor final de 1 quilo de bolo de rolo de goiabada, bem precificado. Tem pessoas que vendem por preço inferior e tem pessoas que vendem preço mais alto. Eu já encontrei lugares que vendem por R$ 100 1 quilo de bolo de rolo, mas são empresas, né, que pagam funcionários. Por isso que eu digo que vai variar de acordo com a realidade de cada um. Então, agora, nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês quanto você ganhará mensalmente se você bater a meta. Um exemplo, agora isso é baseado em 1 quilo de bolo de rolo de goiabada. Esse valor vai variar de acordo com os sabores, porque os valores dos insumos se diferenciam, dependendo da complexidade do bolo, você pode lucrar mais, né? Porque ele demanda mais tempo. Enfim, isso vai tudo depender de um contexto, né? Eu só estou falando para vocês terem uma noção. Então, aqui separei para vocês, de uma forma bem simples, né? O custo da receita mais 30% de 1 quilo de bolo e o valor mensal, né? Porque se eu produzo 8 bolos por dia, 8 quilos de bolo, trabalhando 20 dias, eu vou produzir 160 bolos de rolo. Mas isso também, minha gente, vai variar, né? Porque tem dias da semana que vende menos, tem dias que vende mais. Épocas festivas, esse valor, tipo, quase que pode dobrar. Então, é o seguinte, custo da receita mais 30%, a unidade, um bolo, R$ 28,99. 160 bolos, R$ 4.638,40. Salário desejado, né? 1 hora do seu trabalho é R$ 15,62. E se você bater a meta, vender toda a quantidade de bolos, R$ 2.500. Lucro líquido. Seu lucro líquido é R$ 15,39. É aquele lucro que você vai investir na sua empresa. Então, é R$ 2.462,40. Ou seja, o total de movimentação no final será R$ 9.680, considerando tudo: custo da receita, salário desejado e líquido. E aqui embaixo eu deixei separado o valor de salário mais lucro. Por que eu fiz isso? Porque tem pessoas que não querem investir, né? Só quer, tipo, eu só quero vender meu bolo, eu não quero comprar batedeira, mais batedeiras, eu não quero ampliar minha produção, eu quero manter esse ritmo. Então, se a pessoa quer manter esse ritmo, não quer fazer outros investimentos para ganhar mais, então o lucro total dela vai ser de R$ 5.062,40, né?
juntando o salário e o lucro da empresa. Então, ela vai ter esse dinheiro livre para ela, né? Mas eu acho importante fazer essa separação do seu salário do lucro, porque batedeira pode quebrar, fogão pode dar defeito, né? Enfim, você tem que ter a reserva, a sua reserva da empresa, mesmo que seja um trabalho que você faça em casa, mas você tem que ter uma reserva para manutenção, né? Caso ocorra alguns desses exemplos que eu dei. Então é isso, meus amores. O vídeo ainda ficou um pouquinho mais longo do que eu previa, né? Porque eu quis fazer bem detalhado para que vocês entendam. Mas caso haja alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estou à disposição. Eu amo responder dúvidas de vocês, né? Respondo todas as mensagens e estou à disposição, mas também gostaria muito de saber o que vocês acharam do vídeo, né? Ou então, o que é que vocês queriam mais que eu tivesse falado no vídeo. Enfim, podem deixar suas dúvidas, seus comentários e o que achou, né? Curtam, compartilhem. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ver esse vídeo, de saber precificar seu produto, entendeu? E estou à disposição de vocês. Vocês moram no meu coração. Por isso, eu digo assim, eu digo sempre, eu tenho os melhores inscritos do mundo, porque vocês têm um carinho tão grande por mim. Por isso que eu sempre busco retribuir da melhor forma, né? Então, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.